Você já ouviu falar no tema de abandono de incapazes? Já ouviu esse termo? Saberia escrever uma redação sobre esse assunto? Não? Se você não saberia fazer uma redação sobre esse tema, o vídeo de hoje é para você. Fique muito esperto, vou te ensinar a montar uma redação sobre esse assunto com tese, argumentos, repertórios socioculturais e também com propostas de intervenção. Então, meus queridos, fiquem de olho! Fala, pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje, mais uma vez, no nosso canal Aprendi com Papai. E hoje, para que a gente possa discutir sobre o seguinte tema: o abandono de incapazes no Brasil. Tema muito interessante, muito importante, e eu quero te contar direitinho como você poderia escrever uma redação sobre esse assunto. Em primeiro lugar, você tem que pensar que você teria uma tese geral a respeito do tema, mostrando que o abandono de incapazes ocorre com bastante frequência no nosso país e que ele deve ser visto como algo extremamente problemático, extremamente desafiador. Além disso, é muito importante que você tente perceber e colocar na sua argumentação quais são as causas envolvendo esse processo. E você pode separar as suas causas nos seus argumentos especificamente. Por exemplo, você pode colocar em um primeiro argumento a questão das dificuldades financeiras. Muitas vezes os indivíduos abandonam aquelas pessoas que são consideradas incapazes por aspectos financeiros, por não terem condições financeiras de sustentar aquele indivíduo. É sempre importante que você perceba, que você lembre que as pessoas que são consideradas incapazes são aqueles indivíduos que são muitas vezes muito idosos, aquelas pessoas que têm deficiências físicas, deficiências mentais graves. Também, claro, as próprias crianças são aqueles indivíduos que ainda têm dependência em relação a outras pessoas. E a gente sabe que em muitos momentos essa dependência ela também é uma dependência financeira. E por isso, muitas pessoas acabam abandonando esses indivíduos incapazes. O que nós sabemos que é extremamente problemático. Nós sabemos que isso é extremamente preocupante. Além dessa questão financeira, no mundo capitalista do século XXI, nós somos muito movidos pela questão do tempo. E claro, uma pessoa incapaz, ela acaba de alguma maneira gastando grande parte do tempo das pessoas com os cuidados. E muitas vezes, indivíduos que não podem ou não desejam dar esse cuidado, acabam abandonando essas pessoas. O que nós sabemos que é extremamente problemático. Ainda mais em uma sociedade que nós temos exigências diversas relacionadas, por exemplo, à questão do trabalho. Muitos alegam falta de tempo, falta de recursos e acabam abandonando esses indivíduos. Você pode comentar também que nós temos pouca divulgação dos mecanismos de denúncia para situações de abandono de incapazes, para situações de violação aos direitos humanos. Nós temos, por exemplo, o Disque 100, que ajuda muito para que você possa denunciar violações de direitos humanos, e inclusive abandono de indivíduos considerados incapazes. Mas muitas pessoas nem conhecem esse número, nem sabem como funciona de fato o Disque 100 e, lógico, acabam não denunciando, o que nós sabemos que é um grande problema. Além disso, você pode também, na sua argumentação, deixar claro, explicar um pouco quem são esses indivíduos que são considerados hoje incapazes e por que, como muitas vezes eles são abandonados. Podemos problematizar bastante a questão das crianças, demonstrando as necessidades que as crianças têm em relação aos pais, aos responsáveis como um todo. Você pode comentar a situação envolvendo, por exemplo, os idosos, que muitas vezes são literalmente abandonados em asilos, em condições extremamente precárias. Você pode comentar sobre pessoas com deficiência, deficientes físicos, mentais, que muitas vezes são colocados inclusive para adoção devido à despreocupação por parte de alguns dos familiares, o que nós sabemos que é extremamente preocupante.
Você pode, no seu repertório sociocultural, citar, por exemplo, o artigo 227 da Constituição. O artigo 227, ele fala especificamente dos direitos relacionados à criança e ao adolescente. Nós sabemos que a criança e o adolescente fazem parte, de alguma maneira, desse grupo dos incapazes, principalmente pela dependência em relação à família, principalmente quando a gente para pensar nas crianças e principalmente as crianças mais jovens. Muitas vezes esses indivíduos deveriam ser acolhidos, muitas vezes esses indivíduos deveriam receber de fato assistência e condições positivas por parte da própria família. Mas o que nós temos muitas vezes é o abandono. E o artigo 227 ele mostra para nós quais são esses direitos das crianças e adolescentes no Brasil. Questões relacionadas à moradia, alimentação, segurança, respeito, que nós sabemos que, infelizmente, isso ainda não é colocado em prática em grande parte dos lares brasileiros. Você pode comentar também, quando a gente discute sobre abandono de incapazes, de um repertório sociocultural que é muito interessante. É a roda dos enjeitados ou a roda dos expostos. Você já ouviu falar na roda dos enjeitados? É um dispositivo que existia desde a Idade Média, que ele funcionava basicamente como uma portinha, assim, tipo uma gavetinha, que ficava na porta de conventos e casas de misericórdia. E muitas vezes as pessoas que eram abandonadas, elas eram colocadas nessa gavetinha, nessa portinha, na porta dos conventos, e elas eram depois adotadas para viverem de fato uma vida religiosa. As freiras muitas vezes pegavam essas crianças para adotá-las. Você pode usar isso como repertório, mostrando que da mesma maneira como antigamente as pessoas eram entregues nas rodas dos enjeitados, muitas vezes os indivíduos são hoje negligenciados por parte dos próprios parentes devido a algum tipo de incapacidade. Muitas vezes questões relacionadas à saúde física, saúde mental, ou até mesmo a dificuldade de se criar, por exemplo, uma criança ou auxiliar um indivíduo idoso, o que nós sabemos que é extremamente problemático. Você pode comentar também sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que entraria como um ótimo repertório para nós. Nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência no Brasil desde o ano de 2015, e o Estatuto da Pessoa com Deficiência oferece várias garantias às pessoas deficientes no nosso país. Esse estatuto ele vai mostrar a importância do acolhimento desses indivíduos. Ele vai mostrar a importância de termos ferramentas para tratar essas pessoas de maneira igualitária. Mas lógico, esse estatuto ele não é levado a sério no nosso país. Muitas vezes as pessoas com deficiência são colocadas literalmente para escanteio, o que nós sabemos que é uma situação extremamente preocupante, extremamente desagradável, e esse estatuto pode entrar para vocês como um repertório sociocultural. Além disso, se você quiser discutir a respeito da questão do idoso, você pode comentar sobre um filme muito bacana chamado Um Senhor Estagiário. Esse filme ele mostra para nós um idoso que de certa forma é maltratado, negligenciado no trabalho e que ele tem uma dificuldade muito grande para ser aceito entre os colegas. Mas lógico, durante o filme, esse idoso acaba mostrando toda a sua competência no trabalho, todo o seu talento, e ele é de fato acolhido. Você pode usar esse filme como repertório sociocultural, não para falar do acolhimento, mas para mostrar que, diferente do que acontece nessa história ficcional, muitas vezes os idosos no Brasil são colocados como pessoas que não têm mais importância. E aqueles que já têm dificuldades básicas são até mesmo abandonados. É muito comum que esses indivíduos sejam abandonados pelas próprias famílias, diferentemente do que acontece no filme Um Senhor Estagiário, que pode entrar para você como um ótimo repertório sociocultural. Como propostas de intervenção, temos algumas possibilidades interessantíssimas. A primeira delas, que a gente fale sobre a importância de divulgar os mecanismos de denúncia à violação dos direitos humanos, como o próprio Disque 100. E aí nós colocaríamos como agente o nosso Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que seria o responsável por essa questão. Além disso, nós precisamos de ter
propagandas que discutam sobre esse assunto, que problematizem esse abandono dos incapazes, que acontece com alguma frequência no nosso país. Quem seria responsável por essas propagandas? O mesmo Ministério. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Por último, nós podemos falar sobre a ampliação de locais de acolhimento a esses indivíduos nas grandes cidades brasileiras, que possamos ter novos abrigos, que possamos ter locais para receber esses indivíduos, por exemplo, as casas de repouso, os asilos, locais onde a gente possa acolher essas pessoas que muitas vezes são abandonadas pelas próprias famílias. E aí nós podemos colocar como agente nessa proposta de intervenção as próprias prefeituras, e funcionariam maravilhosamente bem no nosso texto. Beleza, pessoal? Gostou do nosso vídeo? Conseguiu fazer uma redação bacana sobre esse tema? Depois me dá notícia, me conte se deu tudo certinho. Se você gostou do vídeo, clique no joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal, de clicar no sininho para notificações. E no próximo vídeo a gente continua essa conversa. Beleza, pessoal? Um grande abraço, até a próxima. Ei, tchau, tchau!